a esse webinar. E a ideia aqui é a gente conversar um pouquinho sobre o que pensar e como pensar em alta disponibilidade para ambientes de rede, tá? Durante esse bate-papo nosso aqui, fiquem à vontade, tá? Podem conversar, perguntar, discutir, dar ideias no meio da apresentação, e a gente pode fazer algo bem dinâmico aí, a gente não precisa ficar esperando até o final da apresentação, tá? Só ir chamando aí, a gente vai discutindo. E no final também, se quiserem deixar alguma coisa para o final, alguma consideração, a gente deixa um tempinho no final também para a gente tirar alguma dúvida. Bom? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, né? Então, o que é essa disponibilidade? Como que isso vai nos dar base a pensar no que a gente tem que montar, tá? Basicamente a capacidade que a gente vai ter no nosso ambiente para que ele funcione, mesmo em momentos que ocorra alguma falha, tá? E aí falha pode ser de qualquer magnitude, né? Desde um link que caiu até um equipamento que deu algum problema no equipamento, uma falha de software, um bug, algo fora do mundo de TI, por exemplo, uma enchente, um terremoto. Então, é pensar no ambiente como um todo e como ele vai sobreviver em um momento de uma falha, tá? Bom, então a primeira coisa que a gente vai passar por aqui é o que a gente tem em questões de como desenhar isso em termos de uma topologia de rede, tá? Antes da gente desenhar, o que eu costumo fazer e trazer para a mesa primeiro vamos pensar no que a gente precisa, pensar no que o negócio precisa, tá? Então, a ideia inicial é pensar o que negócio vai precisar desse ambiente. Então, qual é a disponibilidade que o negócio requer para esse ambiente? Então, imaginar que existem situações que podem ser bem distintas. Então, por exemplo, se a gente estiver pensando em uma sala de vendas, onde a gente vai ter um ou dois consultores com o seu notebook, acessando um sistema web liberado na internet, tá? E comparar isso com, por exemplo, um data center de um e-commerce, a gente imagina que o requisito de disponibilidade deve ser bem diferente, né? Enquanto numa sala de vendas, existem outras maneiras do usuário fazer o acesso, como, por exemplo, liga um 4G, com uma VPN, por exemplo, ele pode ter acesso à plataforma. Quando a gente está falando de um e-commerce, se a gente desenhar uma rede para suportar um e-commerce, ela tem que ser muito mais resiliente, tá? E pensar o que essa rede vai ter que suportar. Ela é uma rede onde vai ter Wi-Fi para os usuários? É uma rede que vai ter que suportar equipamentos de automação industrial ou de IoT, tá? Quantas pessoas e qual o uso dessa rede? Então, é uma rede onde os usuários vão ter um acesso a um sistema web de cadastro, ou existe um tráfego de mídia com 50%, 60% dos usuários fazendo, por exemplo, videoconferência ao mesmo tempo. Existe sazonalidade do tipo, o pessoal vai para o escritório de terças e quintas. Ou é um e-commerce, a gente tem que preparar aquele ambiente para que na véspera do Natal ou próximo da Black Friday, ele suporte aquela volumetria. E suporte aquela volumetria pensando que podem acontecer falhas naquele período, né? E isso vai bater de frente com o budget que a gente vai ter para poder fazer esse ambiente, né? Não adianta pensar que a gente vai conseguir construir um ambiente, de novo, de um data center, com um budget de 15, 20 mil, porque isso não vai acontecer, né? Então, é preciso entender, então, qual o que o negócio dispõe em termos de necessidade versus o que ele dispõe em termos financeiros, tá? E a gente fazer uma balança disso para conseguir chegar em uma sinergia. E aí, daqui para frente, a gente vai falar, tem dois conceitos muito importantes que vão drivar isso, tá? Que é o MTBF e o MTTR. O que é isso? MTBF, de quanto em quanto
tempo, em média, acontece uma falha? Então, eu deixei aqui 2 exemplos, né? Um link de banda larga. A nossa estatística aqui, entre falhas grandes, que ficam várias horas sem um link, ou falhas menores, como uma perda de pacote, algum flap, nós estamos falando aí que, na média, ocorre uma falha a cada um mês. Tá? Um firewall queimar, muito mais, menos provável. Então, há mais de 5 anos, com certeza. Tá? E o que é o MTTR? Quanto tempo, em média, a gente vai levar para recuperar o ambiente depois dessa falha? Então, um link de banda larga, normalmente, numa média de 3 horas, a gente consegue pôr esse link, ele vai retornar ao ambiente para continuar operando. Se a gente pensar que um firewall, de novo, uma queima de firewall, onde a gente tem substituição de um equipamento, mesmo que a gente tenha lá um contrato de, por exemplo, NBD e Next Business Day com o fabricante, até esse equipamento chegar, até a gente trocar, voltar um backup, estamos pensando aí de um dia para o outro, 2 dias, então, um tempo de reparo. Tá? Então, quando a gente leva em consideração estes 2 fatores, a gente vai conseguir fazer análises melhores, né? E a gente vai conseguir entender, basicamente, e conseguir criar uma matriz de risco. O que é essa matriz de risco, né? A gente normalmente pensa em probabilidade versus impacto ao negócio, tá? Quando a gente tem isso, a gente consegue analisar aspecto a aspecto, tipo de falha a tipo de falha, como a gente vai tratar e como a gente vai se prevenir disso. Tá? Então, com uma matriz como essa, que daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo dela, vai ser mais fácil a gente demonstrar para o negócio o que são realmente requisitos de investimento para que a gente consiga chegar na disponibilidade que o próprio negócio pede. Tá? E, lógico, esses investimentos, a gente tem questões de custos que são distintas, né? Então, por exemplo, contratar hoje um segundo link de internet, um banda larga, vamos pensar num escritório, tem um custo, hoje, em dia, bem factível. Hoje estou com R$300, a gente consegue contratar um link de internet. Fazer um investimento em um firewall, a gente já precisa um pouco mais de budget, né? Então, a gente vai lá e vai colocar um segundo equipamento, fazer um cluster de firewalls no ambiente. Pô, até a gente chegar em um nível de investimento, por exemplo, se a gente está falando de um data center, a gente vai construir um DR, tá? Então, é outro nível de investimento para conseguir chegar nisso. Tá? Então, a hora que a gente leva em consideração todos esses aspectos, né? Aí a gente tem que montar, então, essa planilha de probabilidade e impacto e apresentar para o negócio. Então, vamos lá, num exemplo, tá? Então, eu peguei aqui um exemplo onde a gente tem um escritório relativamente simples, tá? Na cidade de São Paulo, tá? Então, aqui é um escritório que tem um firewall, 2 links de internet, e aqui colocamos aqui 2 switches para ter uma ideia de como isso fica. Bom, então vamos lá. Coloquei aqui algumas possíveis falhas que podem acontecer, tá? Então, vamos lá. Neste exemplo, a gente estava falando que tem 2 links de internet, tá? Quando a gente... Opa, desculpa. Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui a canetinha aqui. Então, 2 links de internet aqui, tá? Qual que é a probabilidade de ter uma queda em 2 links de internet ao mesmo tempo? É uma probabilidade média, tá? Depois a gente vai pensar que depois a gente compara com os outros, tá? Só que qual que é o impacto de 2 links de internet caírem? A gente vai ficar por um tempo totalmente fora. E aí vamos lembrar lá do MTTR e o MTBF. Tá? O MTTR, como disse, vão ser algumas horas. Então, a gente tem um impacto ao negócio de algumas horas. Ok? Vamos lá. Um firewall
queimar. Lembrando, aqui neste exemplo, a gente tinha um único equipamento. Tá? Então, a gente tem uma probabilidade versus um impacto muito grande. Desculpa, que ficou até no lugar errado. Vamos corrigir isso daqui já. A probabilidade de um firewall queimar, ele é menor do que de 2 links caírem. Vamos colocar ele aqui. Ok. Vamos lá. Desculpa. Só que, no momento que um firewall queimar, a gente tem um tempo de reparo muito alto. Concorda? A gente vai ter aí, se está com um equipamento só, de 1 a 2 dias para a gente recuperar esse ambiente. Tá? Se a gente tiver aqui, então, uma falha de energia, pensando aqui no ambiente de São Paulo, São Paulo cai energia toda hora, né? Então, a gente tem uma probabilidade alta e enquanto tiver aquela falha de energia, o escritório vai estar parado. Tá? Ela só não é mais alta porque normalmente em algumas horas, a gente der tudo bem, né? A gente consegue recupera energia e volta o ambiente a funcionar. Ok? E que a gente. Outra opção aqui: terremoto. Pô, cidade de São Paulo não tem terremoto. Então, a probabilidade de acontecer um terremoto ou algum outro desastre natural aqui em São Paulo, ela é baixa. Só que se acontecer, o impacto é muito grande. Tá? Então, quando a gente olha para um quadro como esse, ele começa a nos dar dicas aqui do que o que atacar primeiro. Então, por exemplo, aqui, ó, com certeza a primeira coisa a se fazer neste ambiente aqui é a gente colocar um no-break. Tá? Então, com um no-break, a gente pega este quadro de risco aqui e vai, com certeza, jogar ele aqui para baixo. Tá? Depois, a gente vai começar a tratar questão de firewall. Então, a gente tem aqui o item 2. Pô, tá na hora da gente pensar em colocar um segundo equipamento? Sim, por quê? Porque quanto mais próximo deste vértice aqui em cima, maior o nosso problema. Tá? Então, a partir do momento que a gente cria essa matriz e popula essa matriz, fica muito mais fácil a gente demonstrar para o negócio. Aqui a gente precisa de investimento. Vamos fazer um trabalho em cima de links, como, por exemplo, verificar se eles não vão passar no mesmo poste. Vamos colocar o segundo firewall. Então, esses são a segunda camada para a gente olhar. Tá? Bom, então a gente já tem, então, uma matriz que vai nos levar o que a gente vai ter que fazer primeiro, qual a nossa ordem de prioridade, e a gente vai ter que buscar, então, agora, saber quais são as variações de tecnologia para a gente ter realmente uma ordem de custo para a gente poder apresentar isso para o negócio, tá? Então, e aí a gente vai ter basicamente 3 aspectos para olhar. Então, qual é o parque de equipamentos que vão estar fazendo parte desse cenário? Quais protocolos esses equipamentos vão se utilizar para trabalhar em conjunto? E outros que são serviços de terceiros que podem e devem estar agregados a esse ambiente para que tudo funcione da melhor forma possível, tá? Então, vamos lá. Pensando em equipamentos, tá? Na hora que a gente vai olhar para o parque de equipamentos, de novo, quais equipamentos terão que ter redundância? Vão ter, para aquele cenário, para aquele ambiente, todos os equipamentos vão ter redundância? Qual é o tipo de redundância? A gente vai ter uma redundância de 1 mais 1, ou seja, vamos ter 2 equipamentos idênticos, totalmente espelhados, e que eles assumem toda a carga do ambiente na falha de um.
Ou a gente pode ter desenhos onde a gente tem um modelo de N+1, principalmente quando a gente está falando de data center, né? A gente consegue colocar N+1, ou seja, vamos ter ali 4, 5, por exemplo, appliances distintos de filtro de conteúdo, de WAF, e a gente faz um load balance entre eles, né? Então, em caso de falha de um equipamento, essa carga é dividida entre os demais, né? Então, a gente consegue ter uma redundância N+1. Então, a gente tem um equipamento que espera para sobrepor todos os outros, né? Então, é importante ter isso em mente. Quais equipamentos vão ter redundância? Se a gente vai falando, por exemplo, de uma rede Wi-Fi, a gente vai conseguir operar se um aparelho Wi-Fi queimar? Ou a gente não quer isso? A gente não quer ter nenhuma área que vai ter alguma sombra. Então, a gente vai desenhar isso da melhor forma possível. Tá? Segundo, quais funções dos equipamentos vão ser necessárias na rede? Então, a hora que a gente vai pensando, ok, vamos ter um firewall, a gente vai precisar ter roteador. Hoje em dia, é necessário ter um roteador. Então, tem cenários que a gente precisa ter, tem cenários que a gente não precisa ter, que um firewall, por exemplo, pode suprir isso daí. Switch, Wi-Fi, um filtro de conteúdo, um IPS, um sistema anti-DOS, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, um CASB. Então, quais produtos, quais funções de equipamentos a gente vai pensar nesse ambiente? Então, depende muito de ambiente para ambiente, tá? A hora que a gente conseguir montar esse pool de equipamentos, a gente vai ter que pensar se eles vão ter capacidade de um assumir o outro em momentos de falha. Então, por exemplo, que a gente falou lá do firewall, a gente está pensando num cluster de firewall ativo-ativo, né? Então, a gente tem metade da carga em um, metade da carga do outro. Quando um falhar, o que ficou online, ele vai conseguir processar todo o tráfego que o outro estava processando? Tá? Então, isso é muito comum. Às vezes a gente chega, muitos cenários que a gente pega, a gente tem lá um cluster de firewall trabalhando com 60%, 70% da capacidade, a gente bate o olho e sabe, ok, no momento de falha de um, aquele 60% que ele estava processando, não vai ser, o outro não vai conseguir processar. Tá? Então, não adianta ter dois, sendo que no momento de falha, um não é capaz de suportar. Tá? E ambientes muito mais complexos e que requerem um SLA muito mais agressivo, né? A gente tem que pensar, inclusive, em bugs de H. Tá? Então, existem muitos cenários, principalmente quando a gente está falando de bancos, instituições financeiras, redes de telecom, core de rede de telecom, que começa a se pensar em vamos usar múltiplos vendors, tá? Múltiplos fornecedores distintos, porque se em algum momento eu tiver um bug por exemplo, vamos pensar numa operadora de telecomunicação. Se eu tiver lá um equipamento do fornecedor 1, que tem um bug no BGP, se eu não tiver uma parte da estrutura com outro vendor, muito provavelmente esse bug vai se espalhar entre os dois. Tá? Então, dependendo do cenário, a gente pode pensar até nisso. Então, ter dois fabricantes distintos, porque se tiver algum bug, a gente consegue direcionar o tráfego para o outro lado e a gente consegue consertar isso. Tá? É um caso com uma probabilidade muito, muito menor, mas se a gente estiver pensando em ambientes que exigem um altíssimo SLA, essa é algo a se pensar com relação a isso. Tá? A gente já desenhou aqui ambientes para clientes, aonde a gente precisou pensar em ambientes multi-brand, porque o cliente queria um site principal com um fornecedor e a necessidade levava ao site secundário, o site de DR, a gente fazer com outro fornecedor para a gente garantir que, se tivesse um bug, a gente conseguiria ter visões distintas, resultados distintos no DR do site principal. Tá? Bom, e aí a gente passa para qual
o que vai funcionar em cima desses equipamentos, né? Então, quais os principais protocolos que a gente estiver falando de redundância em cima do ambiente, né? Então, primeira coisa, o HA, quando a gente tem clusters de firewalls, por exemplo, né? A gente vai trabalhar num HA ativo-ativo ou num HA ativo-passivo, tá? E ainda dentro disso, ainda existe uma variação aqui a se levar em consideração. Então, se a gente estiver falando de firewall, por exemplo, no HA, os equipamentos, eles fazem um sincronismo de sessões de conexão. O que é isso? Por ter uma sessão, a sessão está ativa, uma sessão HTTP, por exemplo, passando pelo Firewall 1. Esse Firewall 1 teve um problema e ele desligou. O tráfego vai ser redirecionado para o Firewall 2. O Firewall 2 vai entender isso, que aquele tráfego já era um tráfego estabelecido que estava passando por um e vai continuar permitindo, ou ele vai dropar todas as conexões e vai tratá-las e vai fazer com que a aplicação reinicie tudo, e no final das contas o usuário sente uma desconexão e uma reconexão, né? Então é importante entender com aquela tecnologia daquele fabricante, se ele faz esse compartilhamento das suas tabelas de conexões ativas ou não. A gente tem que pensar no novo, né? Ou, se a gente estiver falando da parte de switching, tá? A gente vai trabalhar com stack, onde é um certo tipo de H, tá? Não vai... com switch a gente tem sempre o problema das questões de portas físicas, né? Mas existe o segundo lado, que é a parte de encaminhamento de pacotes, né? Então, stack é uma opção. Então, vai ter cenários que stack pode ser uma opção, ou outros cenários que stack para switch não é uma opção, e a gente vai trabalhar com os outros protocolos de camada 2, tá? E aí a gente tem aí uma série de protocolos que a gente vai usar em cenários distintos, né? Então, Spanning Tree, a gente vai usar quando a gente tem uma rede com vários equipamentos que vão se interconectar e a gente vai criar uma rede camada 2, tá? LACP, a gente vai usar quando a gente estiver interconectando dois equipamentos distintos e a gente quer uma redundância das portas dessa conexão. Tá? Então, isso aqui é bem interessante. Ou ambientes onde tem dois switches cores conectados, por exemplo, pode ser a interconexão, inclusive, entre dois sites distintos. Então, a gente tem lá um site principal e um DR, e a gente vai fazer uma interconexão desses dois sites, LSCP. Pode ser uma tecnologia bem interessante para fazer esse tipo de conexão, tá? Quando a gente está falando de modelos que tem muita variação de sites, quantidade de sites muito grandes, e a gente está falando do mundo mais ligado a telecom, MPLS pode ser uma opção também, falando em camada 2, tá? Então, aqui, a gente tem, então, situações distintas, muito mais usados para uma rede de switch, interconexão de dois equipamentos ponto a ponto, e uma interconexão mais pensando num ambiente de telecom, tá? Então, em cada situação, a gente vai ter que entender qual é a melhor solução para a camada 2, tá? Eu chamo aqui também uma camada 2,5, que é quando a gente estiver falando de HSRP ou VRP. O que é HSRP e VRP? É o que a gente chama de VIP, é um IP virtual que fica oscilando entre dois equipamentos. Então, a gente tem lá o equipamento ativo e o backup. O ativo vai responder por aquele IP. Se ele entrar em falha, o segundo equipamento, ele assume esse IP virtual, tá? Então, ele é um protocolo que normalmente fica no meio do caminho, porque ele se usa de algumas funções da camada 2, a gente está falando de resposta em ARP, esse tipo de coisa, com algumas questões de camada 3, que ele vai responder por um determinado endereço IP. Tá? Então, isso aqui é outro também que
é muito utilizado, principalmente para equipamentos que não suportam cluster, porque a gente não vai colocar um cluster nele, né? Então, roteador, tem um HCP ou um VRP rodando entre eles, é bem comum, tá? E os protocolos de camada 3, tá? E aí eu dividi. BGP, de novo, muito mais utilizado para ambientes ligados à telecomunicação, tá? Por que ele é mais utilizado em ambientes ligados à telecom? Porque o tempo de convergência dele é maior do que os outros, né? Então, como em telecom, como está falando de internet ou de um MPLS, tem outras coisas que vão acontecer no meio do caminho, esse tempo de convergência, ele é mais aceitável porque existem outras situações que vão acontecer antes da convergência terminar. Então, ele vai ter uma boa opção. Se a gente estiver falando do ambiente interno, o SPF, por quê? Muito parecido em termos de funcionamento com o protocolo BGP, mas ele tem um tempo de convergência muito menor, tá? Ele leva em considerações uma variação menor de atributos que o BGP, mas em compensação ele tem um tempo de convergência menor. Então a gente consegue colocá-lo numa rede interna, por exemplo, a funcionar e jogar o tráfego de um lado para o outro bem rapidamente, tá? E, mais recentemente, a gente pode chamar até, não é bem um protocolo, mas é uma tecnologia de SD-WAN, para ser algo chamado de protocolo de camada 3, tá? No SD-WAN, principalmente quando a gente está falando de escritórios, onde a gente tem vários links de internet, ele é uma tecnologia muito simples da gente implementar, tá? Enquanto a gente tem aqui em BGP ou SPF, outros protocolos aqui de roteamento dinâmico, a gente precisa de um nível de conhecimento muito mais alto para implementar e manter isso funcionando. O SD-WAN é muito mais simples, porque o SD-WAN ele vai fazer basicamente uma checagem quase que em nível de camada 7, né? Então ele vai checar se um site está acessível e jogar o tráfego entre um link e outro, tá? Então, para quem está mantendo esse ambiente, pensando, por exemplo, num escritório, é muito mais simples de bater o olho, saber o que está acontecendo ali e configurar esse SD-WAN da maneira mais tranquila de se manter, tá? E ele tem uma resposta, então, um tempo de convergência, um tempo de jogar de um link para o outro muito rápido, tá? Então, é uma tecnologia que deve ser levada em consideração e pensada fortemente quando a gente está falando em ambiente, principalmente em ambiente de escritório, tá? E aí existem outros, tá? Então, falando em camada 3, eles vão ter outros protocolos que vão nos ajudar nisso daí. Cenário a cenário, a gente tem que identificar, então, qual é a necessidade de convergência, quais são os equipamentos que estão envolvidos, e a gente vai escolher esses caras aqui, tá? Em outros cenários, a gente ainda tem outros tipos de protocolos que vão nos ajudar também a fazer alguns tipos de redundância, tá? Então, a gente já fez aqui, por exemplo, trabalhos com projetos que rodam com Ncast. O que é rodar um Ncast? Imagina que a gente pode ter um site respondendo pelo mesmo endereço IP em data centers distintos, em regiões distintas do Brasil e fora do Brasil. Tá? Então, principalmente, eu tenho um ambiente, eu quero ter uma CDN, ou eu quero ter um e-commerce, ou um site que tem que tratar muitas requisições, eu preciso espalhar isso, porque o tempo de resposta é crucial. Então, o que a gente pode criar? Uma estrutura baseada, basicamente, em BGP, a gente precisa ter uma AS para fazer isso daí, se a gente estiver falando globalmente, onde a gente pega o mesmo endereço IP, coloca em vários data centers distintos esse mesmo endereço IP, publica esses endereços IP na internet e automaticamente, pela natureza da internet do BGP, clientes mais próximos em termos de rede, em termos de BGP, vão acabar acessando aquele data center.
tá? Então, isso aqui é bem interessante, tem muitos casos que funciona e resolve muitos problemas, tá? Outro protocolo que também dá para fazer esse tipo de solução é DNS. Então, a gente está falando ali de Global Load Balance. Então, existem appliances que conseguem entender qual é a origem que vem aquele usuário e direcionar por resolução de DNS esse usuário para um site ou para um data center que está mais próximo dele, tá? Então, esses dois protocolos aqui, a gente basicamente vai utilizar quando a gente tem data centers distintos, usuários espalhados na internet, e a gente quer redundância e, principalmente, ter um tempo de resposta melhor, tá? Então, a gente consegue utilizar estes dois protocolos aqui, tá bom? E aí a gente também, o terceiro ponto a ser analisado são os serviços. Então, basicamente, quais serviços de terceiros a gente vai utilizar para montar o nosso ambiente, tá? Então, primeiro e o mais simples, que a maioria, basicamente todo mundo vai ter que pensar nisso de alguma forma, né? A parte de link de dados, tá? Na parte aqui de link de dados, link de internet, links ponto a ponto, MPLS, ainda alguém estiver usando isso, tá? E aí, um cuidado muito importante que se precisa ter. Se os links, eles compartilham uma mesma rota. O que é isso? Pô, eu contratei 2 links de internet para o meu escritório, mas eles estão passando nos mesmos postes na rua. O que vai acontecer? Se um caminhão bater naquele poste, você vai ficar sem os dois ao mesmo tempo. Tá? Então, é bem importante a gente tentar fazer essa análise. Às vezes não é muito fácil, porque às vezes as operadoras não querem compartilhar com o usuário final qual é a rota que ela utiliza, mas é importante tentar levar isso em consideração e tentar variações. Pô, eu tenho aqui um site que é uma indústria que fica numa zona um pouco mais afastada da cidade. Pô, vale a pena colocar um link de fibra e um segundo link de satélite, por exemplo? Talvez vale muito a pena se as aplicações que rodam dentro desse ambiente permitirem essa latência, talvez vale muito a pena fazer uma redundância via satélite. Tá? Então, hoje tem, por exemplo, Starlink, que a gente vai conseguir taxas boas, tempos de respostas muito bons para esse ambiente. Tá? Então, e quanto maior a necessidade de um SLA mais agressivo, a gente ter lá naquela nossa matriz de risco, a necessidade de a gente garantir que não vai ter uma falha dupla em links, este cuidado com a mesma rota vai aumentando cada vez mais. Tá? Outro serviço terceiro que é importante a gente levar em consideração, principalmente quando a gente estiver falando de dados que a gente publica para usuário na internet, né? Utilizar uma CDN, tá? O que é uma CDN? É um serviço de terceiros que vão pegar os dados que estão no nosso data center e disponibilizar para os usuários, tá? Então, a gente transfere para o provedor da CDN essa questão de disponibilizar da melhor forma possível os dados para os usuários. Tá? Então, isso aqui consegue também nos ajudar a manter qualidade e disponibilidade do acesso. Tá? Se a gente estiver falando de segurança, quando a gente está falando, isso hoje é um problema latente, tem muitas empresas que vêm conversar com a gente a respeito. Pô, estou com um problema estou recebendo um ataque de DOS, ou a minha operadora, de quem eu contrato o link, está me reportando que está vindo um ataque de DOS. Tá? O que eu posso fazer? Tá? Hoje em dia, com as volumetrias que existem, com os custos associados, salvo algumas exceções de empresas bem grandes, os bancos de maior porte, operadoras, você dificilmente vai ter todo o arcabouço seu para conter um ataque de DOS. Tá? Financeiramente fica muito caro manter
todo esse aparato, com appliances, com a quantidade de links de internet que você vai precisar para não encher esses durante um ataque, né? Então, tem um custo efetivo muito melhor a gente contratar isso como um serviço de um terceiro. Então, contratar um link de internet protegido contra ataques de DOS, que é o CleanPipe, para que a operadora faça esse serviço de filtro antes, para que o tráfego chegue um pouco mais limpo para o nosso lado. Tá? E aí a gente consegue tratar isso com o nosso equipamento de uma forma um pouco mais tranquila. Tá? Eu também falei no slide anterior a parte de load balance, né? Que a gente pode ter um appliance, mas também existe a opção da gente contratar isso como um serviço. Então, normalmente a gente não precisa ter um appliance, a gente pode contratar como serviço, tá? E ter nuvem. Nuvem é algo bem importante aqui. Por quê? Porque a gente diminui a necessidade da gente manter toda a estrutura de data center, todos os equipamentos de rede, todos os servidores, todos os storages envolvidos nisso, transformando parte desse, ou na totalidade, desses acessos para a nuvem. E o que isso faz com a parte de redes? A gente facilita muito, porque lá na rede que está servindo os usuários, a gente tem que consegue tratar a nuvem basicamente como um acesso à internet. Tá? Então, a gente acaba deixando muito mais simples o nosso ambiente se a gente levar toda essa parte de dados para a nuvem, que a gente facilita e transforma a rede numa arquitetura muito mais concisa, muito mais simples, tá? Bom, e aí então vamos pensar um pouquinho então nas estratégias de redundância baseado na função dela na rede, né? Então, como eu falei, se a gente estiver falando aqui, então vamos segregar o nosso ambiente em partes diferentes, tá? Então, primeira coisa, conectividade de WAN. Então, de tudo que a gente falou, o que a gente encaixa nesse tópico conectividade de WAN? Então, se a gente estiver falando que a gente é uma AS, ou a gente é uma operadora, a gente está falando de protocolo BGP. Se a gente estiver falando de disponibilizar dados para usuários distintos na internet, a gente vai estar falando em usar Global Load Balance ou Ncast. Tá? Se a gente estiver falando em conectividade de um escritório, a gente vai estar falando em SD-WAN. Então, eu juntei aqui tópicos que fazem parte do assunto conectividade de WAN. Então, a gente tem que acabar olhando para o nosso ambiente e vai escolher qual desses daqui vai fazer mais sentido em cada cenário. Dá para usar BGP, por exemplo, num escritório? Tá. Vai ser a melhor opção? Não sei, depende. Por quê? Porque o BGP tem um maior tempo de convergência, a operadora tem que estar disposta, você tem que ter um ASN, então tem um monte de questões. Se a gente estiver falando em custo-benefício para um escritório, talvez SD-WAN hoje seja o melhor custo-benefício, tá? Quando a gente estiver olhando para a nossa LAN, então, primeira coisa, como que a gente vai montar essa rede interna? A gente vai montar uma rede interna do tipo estrela, ou seja, a gente vai ter lá 2 switches core e todos os switches de acesso ligados a ele? Sim. Se a gente está falando nisso, a gente pode ter um spanning tree rodando, um SPF junto, para alguma necessidade. Ou a gente vai ter aqui uma rede mesh, que são todos os equipamentos interligados entre si. Então, a depender, por exemplo, um ambiente de data center, que a gente precisa ter algumas garantias a mais, uma rede mesh para poucos equipamentos pode fazer sentido, tá? Ou uma rede em anel, que talvez seja a rede mais barata que a gente consiga montar, porque a gente vai ter o menor número de interconexões. Tem suas limitações no tamanho,
na largura do ambiente, né? Então, quantos equipamentos a gente tem na rede, e a gente fica um pouco mais suscetível a falhas duplas, mas talvez a mais em conta aqui, tá? Terceiro ponto a se levar em consideração, como que vão ser os acessos aos dados? Os dados vão estar locais, então se a gente vai falando de um escritório, a gente vai ter um servidor local onde todos os dados vão estar lá dentro, ou a gente está com os dados num data center próprio, tá? Então, vamos chamar ainda de dados locais, porque é algo que a gente está controlando fim a fim. Os nossos dados estão todos na nuvem, que a gente vai tratar isso de uma outra forma, como eu falei, porque aí a gente vai tratar tudo como basicamente um acesso à internet, né? Ou está híbrido, metade está num data center, uma parte está num servidor local e outra metade está na nuvem, tá? Então, isso daqui implica no desenho. Por quê? Porque a gente tem que saber, por exemplo, qual o tamanho dos meus links de dados, para onde vão os meus links de dados, qual é a melhor operadora que vai me servir esses dados, tá? E também pensar, isso daqui algo que eu coloquei aqui, existem outros protocolos que estão ligados à rede, mas podem vir de outros sistemas distintos, tá? Isso aqui é bem importante a gente pensar. A gente recebe aqui um número muito grande de reclamação de cliente de problema, e quando a gente vai analisar a rede do cliente, a gente vê que é uma rede, por exemplo, que o DNS está fora, está, por exemplo, no data center, ele tem todas as unidades dele conectadas, e em alguns momentos ele acha que está fora, que os links de internet estão fora, a parte de conectividade dele está fora, e na verdade é o servidor de DNS dele que teve um problema e parou de responder, e às vezes, por muitas vezes, é uma outra equipe que cuida. Então, por exemplo, uma equipe que cuida de Microsoft vai cuidar do AD, e o AD é o responsável por DNS, tá? Então, é importante pensar como posicionar bem isso. DHCP, se a gente, de novo, tem um DHCP centralizado, tá? Num AD, por exemplo, uma outra solução, acontece a mesma coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, o usuário vai logar na rede, e a gente começa a ter relatos de, tá lento para entrar na rede, estou tentando conectar no Wi-Fi e não consigo. Então, pode ser que, por exemplo, seja um problema de DHCP, um pool de DHCP cheio. Isso daqui é muito comum. Então, tem outro item que a gente vai falar daqui a pouco de monitoração, isso aqui é muito importante monitorar, tá? Protocolos de autenticação, também cai na mesma questão. Então, a gente tem que pensar onde posicionar e como eles estão posicionados, como a gente vai tratar isso no dia a dia, numa operação de redes. Tá? Aqui, coloquei um outro exemplo aqui para a gente discutir. Se a gente tiver aqui, por exemplo, um escritório com dois appliances de firewall, então aqui já tem um cluster, e aqui a gente tem duas operadoras, tá? E aqui esse é um ambiente que a gente considera bem interessante. A gente posiciona aqui, por exemplo, na frente dos firewalls, 2 switches, tá? Para que serve ter 2 switches aqui na parte externa? A gente conseguir receber o link das operadoras, muitas operadoras conseguem entregar isso para a gente, o link em 2 portas distintas, tá? Por que isso é importante a gente fazer isso? Então, eu tenho a operadora B, entregando em 2 portas distintas, uma em cada switch, tá? Cada switch vai conectar com os firewalls, vai conectar no cluster, tá? Que vai ter 2 pernas de cada switch, para cada firewall, tá? Uma para cada firewall. Por que isso é importante? Se eu perco, por exemplo, um dos equipamentos de firewall, eu consigo fazer o tráfego dessa operadora B, bater aqui, passar para esse switch e entregar aqui, tá? Ou passar direto aqui. O que isso nos faz? Fazer um desenho como este daqui. A gente conseguir perder um equipamento e todas as outras redundâncias serem mantidas enquanto existe a falha deste equipamento. Então, a gente isola esta falha e não traz outras falhas juntas. Se a gente tivesse com essa operadora B aqui, ligada diretamente na porta deste firewall,
sem passar por uma camada de switch em cima, o que iria acontecer? Este firewall morreu, automaticamente a operadora B deixa de ter funcionamento e a gente fica com uma única operadora atendendo o ambiente. Que aí a gente sabe que aqui a gente tem uma chance de falha muito alta, tá? Aqui também tem outra questão a ser considerada. Se a gente tem lá uma quantidade de access points, tá? Se a gente conectar vários access points no mesmo switch, para utilizar o mesmo PoE, o que vai acontecer se um switch morrer? Ele vai levar junto uma quantidade muito grande de access points, tá? Então, basicamente, mesmo se você tiver 4, 5 switches e 30, 40 access points, então, se você falar que você perdeu um switch, você vai perder 10 access points, tá? Então, se a gente conseguir dividir a quantidade de access points e dividir, inclusive, a localidade física dele de uma forma que se cai um switch, a gente perde a menor quantidade possível e estrategicamente melhor distribuídos os access points. Então, isso é interessante também levar em consideração, tá? Bom, vamos lá. E aí, vamos falar agora, então, a gente já pensou, entendeu o que a gente precisa fazer em termos de o que a gente precisa comprar, contratar, chegou na hora de a gente pôr a mão na massa e implantar isso, tá? Então, pontos muito importantes para levar em consideração. Primeiro, quem for implantar, ter uma experiência em fazer isso, já fez isso em ambientes de alta criticidade. Por quê? Porque a pessoa vai ter essa noção, assim, ok, eu tenho que me preocupar em configurar bem o SPF. O que eu vou levar em consideração na hora que eu estiver criando, por exemplo, as regras de SD-WAN? Quais são os monitores específicos do SD-WAN que eu tenho que considerar? Então, pessoas aqui, o know-how, a experiência, é ponto fundamental para a gente ter uma boa implantação, tá? E aí eu trouxe aqui um outro ponto, que a gente precisa, quem for implantar, precisa levar isso daqui muito a sério, tá? Que é a inter-relação dos protocolos. Exemplos clássicos, o que sempre costuma dar problema, tá? Se a gente tem, por exemplo, uma redundância de roteador que utiliza VRRP, tá? Que é o protocolo do IP virtual entre dois equipamentos, e o DHCP está remoto. Daqui é um caso clássico. Os dois equipamentos, os dois roteadores, eles precisam receber as requisições de DHCP, e os dois equipamentos vão receber essa requisição, porque está na mesma LAN, e os dois vão pedir para o mesmo DHCP remoto. O que acontece? Se não for bem configurado, a gente acaba sobrecarregando e dando o dobro de requisições aqui para o DHCP remoto, e ele vai entregar 2 vezes isso daqui, e vai estourar o pool mais rápido, tá? Outro erro que costuma acontecer muito, tá? Você tem algum servidor, alguma aplicação que está local, tá? Então, um servidor local dentro de uma unidade, por exemplo. Só que o teu DNS está remoto. O que acontece? Caiu o link, você fala assim, beleza, caiu o link de internet, tem um link, vou continuar operando, porque eu estou com o servidor aqui dentro da rede. Passa algum tempo, para de responder o servidor. Por quê? Porque não tem mais o DNS remoto funcionando. Então, isso aqui é outro erro clássico que a gente vê nas implementações por aí, tá? Então, essa experiência é muito importante. E aqui eu deixei uma dica, que tente criar sempre uma rede de gerência out of band. O que é isso? Uma rede onde você consegue conectar nos equipamentos se os teus links de internet estiverem fora, tá? Então, alguns equipamentos têm, por exemplo, suporte a console serial. Dá para montar uma rede disso. Pô, o meu equipamento não tem. Meu equipamento agora só tem uma rede Ethernet. Pode criar uma rede Ethernet totalmente distinta e apartada. Então, problemas de conectividade, a gente consegue ter acesso através dele. Problemas como, por exemplo, um loop de spanning tree. A gente consegue conectar nas consoles switches
e tentar recuperar a rede através desse console, tá? Então, isso é bem importante ter isso, tá? Outro ponto importante, suporte do fabricante. O que isso quer dizer? Ter uma rede que a gente está pensando em alta disponibilidade, que a gente não tem suporte do fabricante, é um tiro no pé. Tá? Por quê? Porque equipamentos vão ter bug. Então, bug que às vezes vocês encontraram, vocês passaram, sentiram o problema na pele, ou outros bugs que, se a gente não atualizar os equipamentos, uma hora pode acontecer. Então, equipamento tem bug, todo equipamento tem bug, e se a gente não atualizar, eles vão acabar nos impactando em algum momento, tá? E outro ponto equipamentos vão queimar. Então, se a gente não tem um suporte contratado com o fabricante de reposição desses equipamentos, ou a gente vai ter que ter um estoque, fazer um estoquezinho lá de equipamentos spare, ou a gente vai ter que ir para compras no momento de falha. Então, imagina o tempo que vai demorar para ir para compras, comprar um firewall novo, ou um switch novo. Mano, o equipamento vai chegar, a gente vai ter que voltar tudo isso para o ar, tá? Outro ponto bem importante no momento da implementação, documentar, tá? Então, tudo que for feito, documentar. Mas por que a gente tem que ter uma preocupação tão grande quanto isso? Primeiro, quem vai arrumar, quem vai consertar a rede no momento de um incidente? É quem fez? Ele vai lembrar do que ele fez daqui a 2 anos? Então, se ele não tiver isso documentado, o tempo de troubleshoot, o tempo de recovery do ambiente aumenta muito. Ele vai lembrar quais portas foram conectadas? Ele vai lembrar como ele tem que testar aquilo? Pô, qual era o IP que estava naquele equipamento mesmo? Pô, aquele equipamento pingava do data center ou ele pingava só da rede local? Quem está mais acostumado com redes, eu precisava pingar com origem um IP da loopback do roteador ou não? Tá? Como vou conectar nele? Pô, eu tenho uma máquina eu tenho que conectar na VPN, eu tenho uma máquina ponte para fazer isso. Se no momento de falha é da mesma forma que eu vou conectar, como que eu conecto, como eu falei, na rede out of band? Né? Então, é bem importante isso, tá? Ter tudo isso documentado, de novo, no momento que tem uma falha, que você está com um incidente rolando na rede, a gente tem que ser rápido, tá? E isso vai fazer toda a diferença, tá? E outra dica tenha um sistema ou mantenha o backup das suas configurações. A pior coisa que tem o cliente liga para a gente, pô, queimou meu faro. Beleza, vamos substituir, toma aqui, toma um faro novo aqui, dá o backup para a gente poder subir. Não tem o backup. Pô, isso daí é frustrante. Muito para o técnico que tá operando e para o negócio. Pô, vamos ter que refazer 300 regras de faro? Nunca vai ficar igual. Vai ficar faltando regra. Ninguém vai lembrar o que estava lá configurado, tá? Terceira parte. Implementou. Documentou, a gente precisa testar, tá? E aí, lógico, essa é a parte mais que todo mundo vai pensar. Vamos testar, fazer todas as falhas possíveis. Tira o cabo da operadora 1, tira o cabo da operadora 2, desliga o modem, que é diferente de tirar o cabo, desliga um switch, vê como é que vai fazer. Isso é o mínimo do mínimo esperado, é fazer esses testes individuais. E, se possível, o ideal é que a gente faça testes de eventos simultâneos, ou seja, eu desligo o faro, um dos faros, tem um cluster de faro, desligo um dos faros, aí eu desligo um outro link de internet. O que vai acontecer se acontecer essa situação? Tá? Desligo um switch e um firewall. Será que eu vou conseguir continuar tendo conectividade para minha rede interna? Então, se possível, a gente fez todos os testes coletivamente. Tá? E aí, pega todos os testes e cria um caderno de testes. Tá? Então, o que é isso? São todos os testes que eu preciso executar para garantir que aquilo
que aquele ambiente está funcionando. Para que isso aqui vai servir? Daqui 3 meses eu vou fazer uma manutenção no ambiente, vou trocar um equipamento. Já estou com o meu caderninho de teste lá para saber o que eu preciso testar. Teve um problema, uma falha, eu tive que substituir um switch. Já sei que eu tenho, como que eu tenho que testar para garantir que o switch que foi substituído, ele está com tudo que precisava, né? E aí, é bom sempre ter nisso os testes fim a fim. O que é? Vamos testar todas as aplicações. Pode ser que uma aplicação vai funcionar, a outra não. Então, ter documentado e quem sabe testar, tá? Porque normalmente não é o time de redes que vai saber testar a aplicação, é o usuário. Então, o usuário ou o dono daquela aplicação tem que fazer parte da criação desse caderno de teste para falar para a gente o que ele vai testar e como vai ser testado isso, tá? Outro ponto importante, se conseguir, reinicie um equipamento que vai ser testado. Por quê? Porque a gente vai pegar vários problemas distintos na hora que a gente inicia uma máquina, né? Então, por exemplo, a gente vai saber se o DHCP está funcionando, se a autenticação do Wi-Fi está funcionando, se o DNS que ele está apontando está funcionando. Então, a gente vai conseguir olhar outros modelos, tá? E testar regularmente. Por quê? Porque o ambiente muda. Então, às vezes, eu criei uma regra de firewall aqui, troquei uma operadora, uma aplicação que outro time está cuidando mudou. Então, se a gente não testar esse ambiente regularmente, a gente só vai saber que algo está fora do padrão no momento da falha. Então, isso é bem importante. E a última parte do processo é criar seus monitoramentos, tá? Então, a gente tem que olhar para o ambiente e olhar para o status de cada um dos componentes individualmente, de links, dos equipamentos, e fazer os testes, como eu falei, de conectividade fim a fim. Tá? Tentar, na monitoração, simular o que um usuário usa no seu dia a dia. Tá? E levar em consideração tanto disponibilidade quanto capacidade. Então, lembra que lá no começo eu falei? Um firewall, tem um cluster de firewall, ativo, caiu, o outro vai aguentar? Ou, caso mais clássico de todos, tenho 2 links de internet de 500 MB, estou usando 300 MB cada um. Na hora da falha, não vai dar conta. Tá? E vai ficar todo mundo reclamando de lentidão. Tá? Outra coisa a ser monitorada, degradações. Então, é bem importante a gente olhar aqui para a degradação e ter certeza que, por exemplo, está tendo perda de pacote um link, o tempo de resposta está adequado, tá? E aí a gente só vai saber se essas coisas se a gente conseguir ter um baseline histórico. Então, principalmente para capacidade e degradação, a gente precisa ter um baseline histórico, ou seja, a gente olhar para o passado. Então, esses exemplos aqui, eu tenho aqui, ó, se a gente olhar aqui só para o final de semana, neste caso aqui, o uso é muito pequeno. Só que a gente tem que olhar que durante a segunda-feira é sempre maior o uso. Então, a gente tem que se preocupar que a gente tem que ter link aqui com uma certa capacidade, que na segunda-feira, toda vez, a gente tem mais tráfego. Então, a gente tem que olhar para este histórico aqui para poder ter certeza. Tá? Ou, se a gente tem um vale como este daqui, a gente sabe, não é normal. No final de semana, sempre teve algum tráfego menor que na semana, mas sempre teve um problema. Ou foi uma manutenção, né? Ou a hora que a gente olha para um pico aqui de 50 megas aqui de um tráfego, é normal? Nunca teve esse tráfego. Será que tem alguma coisa acontecendo aqui? Ou eu tenho que levar em consideração este volume de tráfego na minha gestão de capacidade? Ou eu vou levar em consideração somente este volume de tráfego na minha gestão de capacidade? Tá? Então, com os históricos, a gente consegue responder essas perguntas, principalmente de capacidade. Tá? Outro, log. Quem mexe com redes precisa olhar para log. Tá? Log vai nos contar tudo o que aconteceu. E vai nos trazer, muitas vezes, eventos que a gente não está monitorando. Tá? Por exemplo,
cache de um processo interno em um roteador, um firewall. Isso vai vir no log, mas a gente dificilmente vai conseguir vai monitorar, vai olhar para todos, uma monitoração tão ajustada assim, que vai estar olhando, por exemplo, os processos internos de um roteador Juniper, né? A gente também consegue ter correlação de horários para nos ajudar. Pô, caiu um link caiu um no-break, daqui a pouco teve um alarme que o site ficou inteirinho down. Pô, pode ter sido falta de energia. Então, essa correlação dos horários nos ajuda a fazer com que o troubleshoot seja mais rápido e a gente consiga voltar ao ambiente a ter uma disponibilidade maior. Tá? E aí, o ideal é a gente ter uma base centralizada, né? Porque se a gente ficar dependendo de log em equipamento, vocês sabem que tem rotaciona, o equipamento não tem muito disco, rotaciona log e a gente perde o histórico, tá? E, de novo, como eu já tinha falado, testes, monitorações funcionais, monitorações que simulem usuários. Então, monitorações que vão olhar aqui, que vão simular acesso ao sistema, que vão passar por um processo de autenticação, que vão nos falar, por exemplo, o tempo de abertura de página. Tá? Para que isso daqui é importante? A gente tem um baseline disso também. Por quê? Quem já não passou aqui? Um usuário reclamando, o sistema está lento. Aí você vai testar e fala assim, pô, mas está abrindo, acho que está normal. O que é lento? Lento é porque realmente passou de 2 segundos para 4 para abrir o sistema, ou lento é, pô, o cara está pé da vida, porque teve um outro problema pessoal e hoje tudo para ele está ruim. Tá? Então é muito importante a gente ter criar esse baseline também de acessos para a gente realmente saber se aquilo é um problema que a gente precisa tratar e qual é a urgência daquilo lá. Isso implica diretamente na percepção dos usuários com relação à disponibilidade. Tá? E outro ponto, todo alarme precisa ser tratado. Então, pegando a nossa monitoração, alarmes precisam ser tratados. Se deixar o alarme dentro da ferramenta de monitoração e alguém lá de vez em quando olhar os alarmes, isso pano para azar, vai dar problema, tá? Isso pode, falso positivo, ou seja, um alarme que não era para ter sido gerado, isso pode acontecer. Então, o que a gente precisa fazer? Ajustar a monitoração para que não tenha, ou tenha o mínimo possível de falsos positivos. Outro ponto, o caiu e voltou, isso aqui é muito clássico. O negócio caiu uma vez, voltou, ninguém fez nada. Caiu a segunda vez, voltou, ninguém fez nada. Até caiu 10 vezes e voltou, e caiu 10 vezes no mesmo minuto. Tá? Então, isso é clássico de quem não está olhando a monitoração e não está tratando os eventos. E aí, a sugestão que a gente dá para resolver isso é todo alarme virar um ticket no TSM. Por quê? Porque aí você precisa tratar o ticket. Então, você vai conseguir resolver o problema de falso positivo e não vai deixar cair a bola do caiu, voltou, e na hora que precisa, ele estava fora. Tá? Então, como conclusão desse processo aqui, a gente tem que usar um PDCA para desenhar um ambiente de desenhar e manter um ambiente com alta disponibilidade, tá? Então, a gente vai ter que desenhar isso, usando todas aquelas informações lá. O time que vai acabar implementando a monitoração e tomar as ações quando a gente achar que tem algo, visualizar que tem algo errado, tá? Então, este ciclo em ambientes de alta disponibilidade são cruciais para que a gente mantenha a alta disponibilidade que a gente imaginou lá no plano, quando a gente começou a falar com o negócio, essa disponibilidade, ela se perpetue ao longo do tempo. Tá? Então, é importante a gente não parar no planejar. Normalmente isso acontece muito, tá? O pessoal para nesse lado direito aqui, ó, no planejamento e na implementação. E depois, ao longo do tempo, começa a ter falhas, começa a ter indisponibilidade, e aí o time é cobrado. Pô, a gente investiu um monte, gastou um monte, e agora tá tudo fora. Então, isso daqui é clássico, quando a gente quando a gente rompe essa barreira aqui, a gente costuma ter esse problema. Pô, tava tudo funcionando, gastei um monte, e agora eu tô fora do ar. Tá? Bom, falei bastante, direto. Alguém ficou com alguma dúvida, quer dar alguma sugestão, algum outro ponto que eu não falei, que gostaria de compartilhar com os demais por aqui?
tiver alguém que quer falar, abrir o microfone, fica à vontade aí. Bom, acho que então, deixo também aberto aqui meu contato aqui na Pinpoint. Se alguém tiver depois quiser discutir algum caso, falar a respeito de algum cenário, fique à vontade, tá? Podem me chamar, a gente conversa, discute, tenta ajudar a desenhar uma solução com a maior resiliência possível. Então, fiquem à vontade, tá bom? E depois, Aline, aí depois a gente compartilha também essa apresentação com todo mundo, né? Isso, a gravação a gente vai enviar ainda hoje, as pessoas que solicitaram o certificado também, entre hoje e amanhã. Bom, então, agradeço a participação de todos. De novo, se tiver alguma detalhe, fica nossas portas abertas aí para discutir qualquer caso. Tá bom? Obrigado a todos e tenham todos um bom dia. Bom dia, bom dia.